começar aqui, querido, como é o primeiro dia do mês, outubro, o mês da família, consagrando a minha família no altar de Deus. Eu quero trazer uma palavra hoje sobre família, e a semana que vem, e outra semana, esse mês você vai cansar não, você vai se abastecer, vamos falar cansar, da palavra, da unção, da família sobre a sua vida, amém? Você é uma família preciosa, a sua família é preciosa, amém, querido? Então, leve isso a sério aí, em nome do Senhor Jesus. Põe a mão no seu coração, fala: Senhor, fala comigo. Eu preciso agora ouvir a sua voz, que a tua palavra, ela venha de encontro à minha carência. Fala comigo, em nome de Jesus, amém. Querido, a família é o bem mais precioso que Deus criou, a família. Tudo, a base da sociedade, a base da igreja, ela é constituída por famílias. Ninguém veio do acaso, ninguém surgiu do nada, não foi igual o Big Bang, uma explosão que você surgiu, não. Você está aqui hoje, porque você pertence a uma família. Queira você gostar dela, queira você não goste dela. Queira ela ser grande, queira ela ser pequena. Queira ela ser uma família boa ou uma família problemática. Mas o fato é que todos nós precisamos de uma família. O próprio Jesus, meu amado, ele veio com um grande propósito, mas ele veio no seio de uma família. O seu ministério, ele começa ao redor da sua família. Sua família serviu de base para o crescimento, para o amadurecimento, para o propósito a qual Deus tinha se cumprir na vida de Jesus. Então, todos nós pertencemos a uma família. Você pertence a uma família. Você pertence, meu amado, à sua família, e essa família, ela é muito importante para o Senhor. A família, meu amado, ela não tem família perfeita. Eu estou lendo um livro, querido, que chama O Mito da Família Perfeita. E a capa me chamou a atenção, porque a capa divide em duas cores. Então está o mito da família perfeita. Achei interessante. E se você quisesse um dia ler, eu gostaria de te emprestar, para você ver que não existe família perfeita. A única perfeição está em Deus. Nós só vamos ter que entender, meu amado, de levar uma família nos planos e no projeto, se nós estivermos em Deus. Querido, eu vou falar uma verdade. Não existe família sem a presença de Deus. Não existe. Deus, ele tem que ser o centro. Deus, ele tem que ser o arquiteto. Deus tem que ser o criador. Ele é o criador. Ele é o dono da família. Então a família é algo mais precioso que nós temos, amém? Por isso, querido, que o diabo tenta de todas as formas investir na família. O diabo, meu amado, ele luta com tudo que ele tem, com todas as suas armas, com todas as suas táticas, para tentar destruir a família. O plano do diabo, meu amado, é desestabilizar. O plano do diabo é fazer, meu amado, uma família ser desfocada do plano e do projeto que Deus tem para essa família. Por quê? Porque família é um plano de Deus. Deus criou uma família para ser unida. Deus criou uma família para ser protegida. Deus criou uma família para ser fortalecida. Deus criou uma família para ser vencedora. Uma família, meu amado, quando ela é unida, ela é guiada por Deus. E a grande bênção, meu amado, porque os laços familiares são muito fortes. Por mais que você não encare isso, por mais que você, às vezes, passou por alguma dificuldade, por algum trauma, e não leve isso a sério. Mas não tem laços mais fortes no mundo do que os laços familiares. Não tem uma ligação maior no mundo do que de uma mãe para um filho, não tem. Não tem ligação maior, meu amado, de um casamento, dos laços do casamento, de estar junto. Não tem isso. Isso é muito forte quando estamos no Senhor, quando nós estamos na presença do Senhor. Então, meu amado, a sua família, ela é formidável, amém, querido? Comece a visualizar aí o que Deus tem para a sua família, os sonhos, os projetos. Por isso que na semana que vem, querido, não
não seja, não fique colocando poucas bênçãos profetizando sobre a sua família. Filho, coloque quantas folhas você for necessário, mas profetize, escreva isso, traga isso mesmo, leve a sério. Eu tenho certeza, querido, que Deus ele quer ver isso de nós. Amém? O tema desta manhã é a minha família no centro da vontade de Deus. Amém? A minha família no centro da vontade de Deus. Querido, mas vamos aprender aqui com uma família, porque eu vejo essa família, o xerox, né, a realidade das famílias hoje. Abre a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 16. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 7 até o versículo 16. Amém? Todos encontraram? A Bíblia fala assim, ó, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água num jarro para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nem um pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo aqui uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias dissera. Aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém, querido? Que relato precioso do agir e do sustento de Deus em uma família. Como que Deus tem o compromisso, como Deus ele tem, como Ele ama em abençoar a família. Essa história aqui, meu amado, começa aqui a saga de Elias. Elias foi um grande profeta do Velho Testamento. Elias foi um grande homem usado por Deus em uma época onde o povo tinha se perdido espiritualmente. O povo já não adorava mais a Deus. O rei da época era o rei Acabe, casado com Jezabel. Jezabel era uma bruxa. Ela fez o povo se desviar do caminho do Senhor e entrar e cair na idolatria. Deus, meu amado, ali, ele não se agradava daquele período, daquela nação, daquele povo que outrora era de Deus, mas agora estava andando para os caminhos diferentes. A Bíblia vai dizer, meu amado, que Elias, ele aparece, ele é levantado nesse cenário, nesse momento, nessa época de escassez, de uma vida espiritual praticamente morta, de um povo que não adorava mais a Deus, de um povo que não acreditava mais nos milagres, de um povo que não via mais as coisas de Deus. Detalhe, esse milagre acontece fora do povo de Israel. Esse milagre não acontece para o povo de Israel.
Essa mulher aqui, meu amado, ela era uma gentil, ela não pertencia ao povo de Israel. Essa mulher, meu amado, aqui, essa família aqui, ela morava fora dos limites da nação de Israel. Era uma nação vizinha, para onde Deus enviou Elias. E Elias, meu amado, a gente conhece a história ali, ele desafiou Acabe, ele desafiou ali o governo, ele desafiou o sistema, ele confrontou, ele matou os profetas de Baal. Mas antes disso acontecer, Elias libera uma palavra. E eu acho legal aqui, meu amado, que ele fala a segunda palavra dele, ele não fala a segunda palavra de Deus. Mas Deus vê tanta ousadia na vida daquele homem, tanta intimidade na vida daquele homem, que Deus coloca as mãos sobre aquela palavra que ele liberou. E por 3 anos e meio não choveu sobre aquela nação. Agora você imagina o caos, a falta de água, a crise que gerou. Já havia uma crise espiritual, já havia uma crise de identidade. Agora piora, agora vem uma crise econômica. Por quê? Porque sem água não se planta, sem água falta o alimento, sem água não se vive. Então agora, além de uma crise espiritual e uma crise de identidade, havia-se agora se tornado uma crise econômica para aquela nação. E ali se tornou um caos. Mas a palavra fala que logo depois que ele libera essa palavra, Deus agora retira ele do cenário. Como havia agora o povo de Israel, eles iam agora passar por esses anos sem a chuva. Agora Deus tira Elias daquele ambiente e manda Elias para essa cidade. E ele fala: ordenei uma viúva que te sustentasse. Amado, às vezes eu leio a palavra e às vezes a gente fala como é que Deus faz as coisas, né? Como é que Deus trabalha de uma forma que nós não compreendemos. Por quê? Porque quando o profeta chega na porta daquela cidade, e a palavra que foi liberada para ele, eu te ordenei que você vá para esse lugar e uma viúva vai te sustentar. Eu acredito que na mente dele falava assim: pô, deve ser alguma viúva rica que herdou uma grande riqueza, porque ela vai poder me sustentar. Ela deve ter uma grande herança. Eu vou chegar lá, ela vai me reconhecer, ela vai reconhecer um homem de Deus, e ela vai falar: ó, Deus falou comigo, Deus apareceu aqui, e Deus falou comigo para mim te sustentar, para mim cuidar de você, para você ficar aqui, eu vou te dar o de melhor, eu vou te dar, não vai faltar nada para você. Eu acredito isso, estou só viajando um pouco na palavra. Mas a realidade não é essa. Quando ele chega na porta da cidade, ele vê uma mulher catando alguns gravetos, para poder fazer a sua última refeição. Por quê? Porque a crise econômica já estava agora saindo fora dos limites do povo de Israel, porque não chovia naquela região. Essa cidade aqui, ela era ali na fronteira do povo de Israel. Então a mesma crise que o povo de Israel estava enfrentando, aquela nação, aquele povo ali também estava passando. Então já estava faltando água, já não tinha mais o que comer aquele povo ali. E a palavra de Deus, meu amado, leva ali Elias para esse cenário. Você imagina a situação. Como é que Deus trabalha de formas diferentes que nós não compreendemos, querido? Como é que Deus nos usa e através da nossa vida Ele alcança outras vidas de outras pessoas que nós não entendemos o plano e o propósito. Por isso que eu falo, há um propósito muito grande na sua vida e na sua família para alcançar e atingir outras famílias. Não é só a sua família. Nós às vezes nos preocupamos aqui: não, eu quero que meu pai se converta, que minha mãe, que meus filhos, eu quero ver os meus parentes adorando o Senhor. Isso é alegria. Mas querido, o que Deus quer, Ele quer começar na sua família, não só fica limitado à sua família, é para estender outras famílias que Deus quer salvar. Outros milagres que Deus quer operar. Aqui nós vemos esse caso. Nós vimos esse caso aqui. Então, querido, o que essa família nos mostra? Qual é a realidade dessa família para os dias de hoje, para nós aprendermos? Primeiro, a gente vê aqui uma família destruída. Por quê, pastor? Uma família que já foi destruída. A mulher já era viúva. Aquela família já contabilizava a perda do marido. Aquela família, meu amado, não fala a época, não fala quando o marido morreu, se foi na guerra, se foi na batalha. A Bíblia não fala isso. A Bíblia deixa bem claro que ela era viúva. E ela era viúva e ela tinha um filho. Então aqui a gente vê, meu amado, uma família hoje já
estruturada, uma família já, meu amado, que por algum momento, por alguma razão, ela entrou no momento de destruição. Uma família hoje que perdeu ali, né, a força das lutas. Porque imagina naquela época a mulher, a dificuldade que era, os conceitos que tinham, ainda mais viúva. E a Bíblia vai dizer, meu amado, que essa mulher estava ali, viúva. E trazendo para a realidade de hoje, querido, quantas famílias hoje já estão destruídas? Quantas famílias que você conhece, que já foi desfeita? Quantas famílias, meu amado, que estão ao nosso redor todos os dias, sendo, meu amado, destruída, atormentada e escrava do diabo? Quantas famílias, querido, que nós conhecemos hoje, querido, que tem vivido e acumulado momentos de perdas? Perdeu-se a alegria, perdeu-se o amor, perdeu-se bens. Vivemos agora, passamos por esse período de pandemia, quantas famílias hoje contabilizam perdas, tristezas? Quantos momentos, querido, hoje as pessoas, elas têm gastado mais com plantos, com luto, do que com alegria, por causa das perdas. Então nós olhamos hoje, querido, e olhamos e vimos que a realidade dessa família é a realidade de muitas famílias hoje. Famílias que já estão sendo destruídas, famílias que já perderam tudo. Família, meu amado, que perdeu o amor no casamento. A falta de amor no casamento se desfaz de uma família. A família é destruída quando se falta o amor. A família meu amado, ela é destruída quando se perde a esperança. A família é destruída quando se perde os sonhos. A família, meu amado, ela começa no declínio, quando nós perdemos a esperança de vitória. Quando nós perdemos, meu amado, os desejos dos nossos sonhos ser realizados. Por quê, meu amado? Porque vivemos em momentos de crise, de dificuldade, e essa família nos mostra uma família destruída. Uma família onde o marido já não vivia mais. E a Bíblia fala, meu amado, que a situação dessa família era precária. Ela deixa muito claro isso, meu amado. Por quê? Ela estava vivendo uma crise financeira. Não havia mais o que comer. Não chovia. Havia, meu amado, um momento agora de escassez ali ao redor. A Bíblia vai deixar bem clara a fala dela. Estou agora preparando a última refeição. Estou preparando agora, meu amado, nós vamos comer e depois nós vamos morrer, não tem mais o que fazer. As vasilhas já estão vazias, não tem mais lugar para se comprar. A crise alcançou a todos. Então, querido, essa família tem muito a ver com a realidade que nós estamos vivendo hoje. Famílias destruídas, famílias em meio à crise econômicas, famílias, meu amado, debaixo do decreto de morte. Você conhece famílias debaixo do decreto de morte? Famílias que estão vivendo, meu amado, ali, presas às enfermidades. Quantas famílias hoje a gente tem visto, meu amado, que estão vivendo momentos de dificuldade nas enfermidades? Quantos filhos têm causado grande desgosto para os seus pais, matando sonhos? Quantos, meu amado, como o pecado tem destruído, tem matado, tem trazido morte para o seio da família. Então, quando eu olho para essa família, eu aprendo, e vejo uma família vivendo uma crise financeira, uma família destruída, uma família debaixo de um decreto de morte. É diferente da realidade que nós vivemos hoje? É diferente de nós vermos, amado, olha os telejornais, como as pessoas estão morrendo, olha os acidentes, olha as catástrofes, olha as coisas terríveis que estão acontecendo ao nosso redor. Quantas coisas ruins têm acontecido. Então, quando nós olhamos, nós estudamos aqui, nós vimos, meu amado, ali, como tem sido a realidade de muitas famílias. Agora, meu amado, você sabe o que muitas vezes nos entristece? Que muito dessas catástrofes tem estado dentro das famílias da igreja. Às vezes a gente olha lá fora e a gente fala, não, mas a pessoa está sem Deus, a pessoa não tem Deus.
A pessoa não entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Estão assim porque estão longe dos projetos, dos caminhos do Senhor. Mas, querido, de um modo geral, olhando para a igreja do século 21, nós temos visto isso hoje dentro das famílias cristãs. Muitas famílias hoje, meu amado, estão, meu amado, vivendo momentos muito difíceis. Tem muita família dentro da igreja destruída, você sabia disso? Tem muita família dentro da igreja que não vive mais o prazer no casamento. Tem muita família dentro da igreja, meu amado, que não consegue mais viver os sonhos, perderam a realidade dos sonhos a qual Deus tem. Tem muita família dentro da igreja que não vive mais as promessas que Deus tem para a família. Tem muitas famílias dentro da igreja, meu amado, vivendo uma crise financeira que tem destruído a alegria, o sonho das famílias. Tem muita família dentro da igreja, meu amado, debaixo de um decreto de morte, vivendo, meu amado, escondido nos pecados. Dentro da igreja é uma posição. Por isso, querido, que nós temos que tomar muito cuidado se nós não estamos vivendo de fachada. Se nós não estamos vivendo, meu amado, com máscaras. Porque nós podemos estar representando isso para o mundo. Nós podemos estar representando isso para as pessoas, mas muitas vezes nós não estamos vivendo o que nós representamos. Por isso que é uma oportunidade muito grande de buscarmos um milagre para a nossa família. De buscarmos a presença de Deus para dentro da nossa casa. De trazermos a presença do Senhor para poder estar atuando dentro da nossa casa. Meu amado, você não sabe a alegria que Deus tem de participar do seu casamento. Você não sabe da alegria que Deus tem, meu amado, de participar dentro do relacionamento familiar. Pais e filhos, filhos e pais. Você não sabe, meu amado, o desejo e a alegria do coração de Deus de ver a sua família prosperar em todas as áreas. Porque muitas vezes, quando nós falamos de prosperidade, nós só nos ligamos a dinheiro. E prosperidade, ela não só é ligada a dinheiro. Uma vida com Deus é o primeiro nível de prosperidade. Uma família que ora, uma família que busca, uma família que serve, uma família que tem um propósito. Uma família, meu amado, que você entra na casa, você consegue sentir a paz do Senhor naquela casa. Eu vou confessar para você, meu amado, que tem muitas famílias dentro da igreja, e quando você entra na casa, você não sente a paz do Senhor lá naquela casa. Por mais que você libere a paz que o Senhor nos deu, as pessoas não estão vivendo mais essa paz. Então, meu amado, quando eu vejo essa realidade dessa mulher, essa viúva, essa mulher, meu amado, que estava ali catando 2 gravetos para a última refeição, e ligando e trazendo para os dias de hoje, a gente tem visto essa realidade ao nosso redor. Quantas pessoas estão vivendo em meio a essas crises? Essa é a realidade dos dias de hoje. Famílias, meu amado, que conhece, famílias que estão dentro das igrejas, famílias destruídas, famílias em meio à crise, famílias debaixo do decreto de morte, famílias que estão precisando de um milagre, amém? Seja sincero com você mesmo, a sua família está precisando de um milagre? A sua família realmente está precisando de um milagre? Seja sincero, meu amado. Não fica pensando, não, a família do fulano está, a família do ciclano está. Eu estou falando para você, a minha família hoje precisa de um milagre. A minha família precisa de um milagre. Amém, querido? Agora, essa viúva, ela vai nos ensinar, querido, como atrair o centro da vontade de Deus para a nossa família. Essa viúva aqui, ela tem muito a nos ensinar. Primeira coisa que essa viúva nos ensina, querido, que não pode faltar bondade no nosso coração, não importa a circunstância. Não pode faltar. Olha o versículo 10 e 11 do que nós lemos. A Bíblia fala assim, e ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo graveto. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água num jarro para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Amado, eu não sei você, mas não pode faltar bondade no nosso coração. Aquela mulher, meu amado, ela não servia ao Deus de Israel. Você vê quando ela fala com Elias, ela se remete ao teu Deus, não é o Deus dela. Mas acima da circunstância que ela estava vivendo, havia bondade no coração daquela mulher. Havia bondade. O que ela ia buscar? O que naquele momento era a coisa mais preciosa para a sobrevivência? A água.
O que ela ia buscar para o profeta? O que ele pediu? Um jarro de água. O que estava se faltando naquela época? Água. Então água para aquela mulher era um grande sacrifício. Era um grande sacrifício. Então, querida, a primeira coisa que nós aprendemos, se você quer atrair o centro da vontade de Deus para dentro da sua casa, você tem que começar a acumular bondade no seu coração. Nosso coração tem que ser tomado por ser bom. Porque nós não somos bons, querido. Eu e você, nós não somos bons. Amado, nós não somos bons sem a presença do Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo no centro, no nosso coração, nos direcionando, nós não nos tornamos pessoas boas. Você só consegue, meu amado, ter bondade no coração com a presença do Espírito Santo na sua vida. Fora isso, nós não somos bons, querido. Nós somos mesquinhos, pensamos só em nós. Nós não pensamos nas pessoas que estão sofrendo. Até que nós vamos viver o sofrimento das pessoas. Cuidado, querido. Cuidado. Cuidado, presta atenção. Só aprenda com o erro dos outros. Não queira viver o que as pessoas estão passando. Cuidado. Você está entendendo? Então a primeira coisa que essa mulher nos ensina é ter um coração bom acima da circunstância. Acima das dificuldades, o coração daquela mulher era bom. Acima da falta da comida, o coração dela era bom. Acima da falta da água, o coração dela era bom. Então não pode faltar bondade no nosso coração, querido. Eu não sei você, começa a acumular coisas boas. E nosso coração, ele só vai se tornar bom se nós, meu amado, nutrir ele com coisas boas. Começa a nutrir um coração com coisas ruins. Começa, meu amado, a colocar os seus olhos só vendo as coisas ruins. Para de perceber, meu amado, as pequenas coisas boas acontecer. Você vai ver, meu amado, o caminho que você está fazendo é inverso da salvação. Tem que ter bondade no nosso coração, querido. Cadê a bondade? Cadê o amor? Cadê a vontade, meu amado, de ver as pessoas felizes? Então, meu amado, a primeira coisa que essa mulher nos ensina é ter bondade no coração, não importando a circunstância. O que tem faltado, meu amado, é o amor no coração das pessoas, principalmente no eito da família. Tem faltado, querido. Tem faltado o amor. Meu amado, o que tem faltado, meu amado, é a bondade no coração das pessoas. Eu conheço pessoas, meu amado, que não vão à igreja, mas são abençoadas por ter um coração bom. Você sabia disso? Eu conheço pessoas, meu amado, que são abençoadas e são prósperas só por ter um coração bom. Você quer um exemplo da Bíblia? Cornélio. Cornélio era um gentil. Cornélio, meu amado, ele amava as pessoas. Cornélio fazia orações sem conhecer a Deus. Atos 10, tá? Se você quer ler em casa, Atos 10. Cornélio era um homem de um coração de bondade. A Bíblia fala, meu amado, que esse homem, havia tanta bondade no coração que Deus se preocupou tanto com ele, meu amado. Que vai lá, meu amado, muda o conceito de Pedro, para Pedro ir na casa dele, para ele se converter, aceitar Jesus e ir para o céu. Vai ler isso lá no livro de Atos. Então, querido, a bondade é algo que não pode faltar na minha vida e na sua vida. Não é pela bondade, pelas obras que nós vamos ser salvos, amém? Você é salvo por crer no sacrifício da cruz, amém? Se você crê, você aceitou, amém? Então nós somos salvos por isso. Mas, querido, o que não pode faltar no meu coração, no seu, é bondade. Amado, eu sempre tenho falado aqui, tem gente que sofre um pouco mais que você. Opa, generosamente prosperará quem dá alívio aos outros, alívio receberá, tá vendo? Isso que é bom, pegar numa igreja onde os irmãos conhecem a Bíblia. Está aí, não precisa nem pôr o versículo, está aí. Amado, esta mulher em meio à crise, faltava água, ela ia repartir o que ela tinha com o profeta, amém? Então, amado, decida ser bom, decida ser bom, decida ser bom. Luta todo mundo tem, dificuldade todos nós passamos. Luta, afronta, todos nós vamos passar. Mas acumula coisa boa no seu coração, querido. Para de acumular coisas ruins.
Para de acumular, meu amado, perdas, tristezas. Isso não é bom para a sua vida. Se você acumula isso no coração, daqui a pouco vai começar a pipocar no seu corpo físico. Quantas pessoas hoje estão enfermas? Não quero dizer que isso é a causa, tá? Mas a grande enfermidade, meu amado, está no coração das pessoas. E o grande remédio para essa enfermidade do coração é ser bom, é ter bondade no coração. Amém, querido? Então, se eu quero atrair o centro da vontade de Deus para minha casa, eu tenho que ser bom de coração. Eu tenho que ter bondade no coração. E a primeira coisa, meu amado, da bondade, meu amado, é olhar e ver que tem pessoas sofrendo mais que eu. Tem pessoas que precisam do mesmo Jesus que eu sirvo. Tem pessoas que precisam ouvir a palavra que eu ouço. Tem pessoas que precisam, meu amado, orar da vida no momento que eu oro. Então aprenda a ter bondade no seu coração. Amém? A segunda coisa, meu amado, que essa mulher nos ensina é decidir acreditar em Deus acima das circunstâncias. Ela decidiu acreditar em Deus. Ela creu. Ela olhou para aquele homem, ela viu que aquele homem era um homem de Deus. Eu não sei que forma, eu não sei que jeito. A Bíblia não fala a forma que Deus falou com essa mulher. Mas eu acredito que Deus falou com essa mulher nesse momento. Eu acredito que foi Deus. Ela não recebeu um anjo falando, passando instrução para ela. Ó, vai vir um profeta aqui. Ele tá fugindo lá. Ele levantou, ele arrumou uma confusão lá. Então você hospeda ele aí um tempo aí. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus falou naquele momento com ela. Naquele momento, meu amado, quando ela recebeu aquela palavra do Senhor e Deus encontrou bondade no coração daquela mulher, ela decidiu acreditar em Deus acima das circunstâncias. Ela ouviu a voz do profeta. O versículo 13 deixa isso claro. O versículo 13 fala assim, ó: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Ela decidiu acreditar nisso. Qual foi o argumento dela? O que eu tenho, eu vou fazer a última refeição para mim e para o meu filho. O profeta liberou uma palavra: ó, tudo bem, faça do jeito que você está no seu coração. Mas traga um bolo para mim. Traga um bolo aqui primeiro. Ela decidiu acreditar em Deus. Querido, se falta bondade, é um problema muito difícil. Agora imagina se faltar Deus no coração. Imagina se faltar fé. Imagina se faltar, meu amado, não conseguir mais acreditar nas coisas. E hoje, meu amado, nós vivemos num mundo que coopera para que nós não acreditamos mais nas coisas. Nós vivemos num mundo onde, meu amado, não acreditamos mais. Então, querido, decida acreditar em Deus. Essa mulher nos mostra isso. Essa mulher nos mostra, acima da circunstância, havia bondade no coração dela. E ela decidiu acreditar na palavra do profeta. Amado, ela não conhecia Deus, ela não sabia, ela não ia na igreja, ela não passou por uma escola dominical, ela não frequentou célula, não frequentou nada disso. Mas ela decidiu acreditar em Deus acima da circunstância. Amado, eu quero que você hoje visualize a sua casa, a forma que está vivendo, a forma que está acontecendo, e aprenda a confiar em Deus acima da circunstância. Ele vai fazer. Ele prometeu, a família é o plano e o propósito dele. Ele vai fazer. Aprenda a acreditar em Deus. Aprenda a acreditar em Deus. Amém, querido? Você nunca vai perder por acreditar em Deus. Olha o que o Salmo 37, 25 fala. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Olha que promessa. Sabe quem está falando aqui? Davi. Ó, fui moço e hoje eu sou velho, que ele escreveu na velhice. Mas eu nunca vi um justo, alguém que acredita em Deus, mendigar o pão. É isso aí? Olha lá. Amém, querido? Amado, se eu te falar para você, como que Deus, Ele ama operar esse tipo de milagre. O milagre do sustento, principalmente. Como que Deus ama em fazer esses milagres. Então,
acredite em Deus, acredite, obedeça a palavra do Senhor, acredite em Deus acima da circunstância, amém? E por último, meu amado, ela decidiu ter a atitude de obedecer esta palavra. O versículo 15 fala que ela obedeceu, fala assim, ela foi e fez conforme Elias lhe disseram. Porque eu conheço pessoas que até acreditam em Deus. Eu conheço pessoas, meu amado, que têm até bondade no coração, só tem dificuldade em obedecer a direção de Deus. Ela obedeceu a direção de Deus. Ela obedeceu a palavra do profeta. Muitos, meu amado, sabem, olha, conseguem ver, mas não têm atitude de obedecer. Querido, olha, eu vejo assim, algumas palavras na Bíblia, quando Jesus está ali, e ele acaba de pregar, e os discípulos tinham pescado a noite toda e nada apanhavam, você já viu a pesca milagrosa? Ele libera uma palavra, vão mais fundo, jogam a rede, você viu o que Pedro fala? Nós já jogamos a noite toda, Senhor, a noite toda nós fizemos isso, e nada nós pegamos. Pedro estava falando para ele, nós somos pescadores, nós trabalhamos, nós vivemos disso, né, Toninho? Eu sei o que é pescar, eu sei onde estão os peixes. Essa noite, esse tempo não é tempo de peixe, não pegamos nada. Mas Jesus fala assim, vão e joga a rede do lado direito. E a palavra fala que as redes vieram cheias ao ponto de se rasgar. Por quê? Porque eles acreditaram, eles obedeceram a palavra do Senhor. Amém, querido? Aprenda a obedecer a direção, aquilo que Deus libera para as nossas vidas. Eu vejo aqueles 10 leprosos. Jesus não tocou neles, querida. Jesus não tocou, eles pediram para ser curado. Jesus só libera uma palavra. Eles vão, o fato deles caminharem, eles foram curados. Por quê? Porque obedeceram a palavra liberada. Amém, querido? Aprenda a liberar, aprenda a obedecer a palavra liberada sobre a sua vida. Vai ser bênção, vai ser cura para a sua vida. Então essa mulher, meu amado, ela nos ensina isso. Ela nos ensina, querido, que nós temos que ter bondade no coração acima da circunstância, que nós temos, meu amado, que acreditar em Deus acima da circunstância e que nós temos que decidir obedecer a palavra do Senhor acima de todas as circunstâncias. Eu não sei o momento, a dificuldade, eu não sei como hoje a sua família está vivendo, mas eu te dou uma dica que essa mulher nos ensina. Eu te dou uma dica aqui hoje da palavra do Senhor. Aprenda, querido, aprenda a ter bondade, olhar a sua família com os olhos bons, olhar as famílias, olhar as coisas, começa a colocar bondade diante dos seus olhos, aprenda isso. Aprenda, meu amado, a decidir mesmo, acreditar em Deus, como aquela mulher fez. E aprenda, querido, a ter a atitude de obedecer a direção que Deus tem nos dado. Essa mulher recebeu a palavra, obedeceu e foi transformada e houve um tratamento e ela foi abençoada. A obediência está ligada ao relacionamento com o amor. Se amamos a Deus, vamos obedecer os seus mandamentos. 1 João 5,3 fala, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados. Para nós concluirmos hoje, hoje nós podemos ter uma grande oportunidade de trazermos, meu amado, o centro da vontade de Deus para dentro da nossa casa. O centro da vontade de Deus para a minha família. Meu amado, a vontade de Deus para a sua casa é que a sua família seja vencedora. A vontade de Deus para a sua casa é que a sua família, meu amado, prospere. A vontade de Deus para a sua casa é que a sua casa haja paz, haja saúde, haja alegria. A vontade de Deus para a sua casa é que seja uma casa que representa a manifestação da glória de Deus. Essa é a vontade de Deus para a nossa casa. Amém? Filho, coloca Romanos 12:2 para nós encerrarmos e participarmos da ceia. Romanos 12:2 fala dessa forma: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se para a renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus. Amado, a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, é a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, 3 coisas tem que acontecer. Primeiro, não ser uma família sem Deus.
Olha o que a Bíblia fala, ó, não se amolde aos padrões deste mundo. Então a primeira coisa para trazer a vontade de Deus para minha casa é não querer copiar as famílias que estão aí sem Deus. É não querer olhar para essas práticas de forma de família que estão se criando hoje. Então não se amolde aos padrões deste mundo. Segundo, meu amado, busque o renovo de Deus para a sua família. Que haja transformação no caráter, no falar, que haja um renovo na sua vida, dentro da sua casa. E terceiro, querido, é tempo de viver a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus dentro da sua casa. Amém? Essa é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa família. Amém? Então, querido, nós aprendemos hoje com uma família que vivia em meio às crises, que vivia em meio às dificuldades, que vivia em meio a uma vida espiritual destruída, que vivia em meio a tudo isso, vivia perdas, mas pela bondade, pela obediência, por crer, por acreditar, a gente ouve o que fala-se aqui, ó, versículo 16 de 1 Reis, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém, querido? Que não falte a provisão na sua casa, que não falte a intervenção de Deus na sua vida, que não falte a salvação, que não falte a paz, que não falte a presença de Deus dentro da sua casa. Amém, querido? Esse mês é um mês onde nós vamos estar focados, onde nós vamos estar recebendo, sendo ministrado e levarmos a bênção para dentro das nossas casas. Amém? Se coloque de pé, quero orar por você, pela sua família, e nós vamos participar da ceia do